Olá, internauta da TV Aparecida Montese, seja muito bem-vindo a esse episódio especial aqui no nosso canal do YouTube, né? Esse podcast no nosso canal aqui do nosso santuário, onde vamos começar, né, a viver um tempo muito especial na nossa igreja, né, que é o tempo da Quaresma. Esse período que nos convida, né, à conversão, à escuta e à mudança de vida que já começa agora, nessa quarta-feira de cinzas. E para nos ajudar a refletir e a compreender melhor esse caminho, recebemos com muito carinho o nosso pároco Padre Rafael, que hoje está aqui com a gente para conversar, né, e tirar algumas dúvidas que você tem aí já desse período e viver melhor, né, esse período aí no seu período de 40 dias, né, até o grande dia da ressurreição de Cristo. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Iago. Bem-vindo também a todos os que nos assistem agora pela nossa TV Aparecida Montese, pelo YouTube. Vamos então pensar um pouquinho sobre esse tempo tão especial que se aproxima e para nós, de verdade, é tempo de conversão. Padre, a Quaresma começa agora na quarta-feira de cinzas, né? E aí, para as pessoas entenderem um pouco melhor, o que é que a igreja quer nos dizer quando nos propõe esse tempo litúrgico tão forte e significativo para a nossa fé cristã? Bem, primeiro a gente recorda que aquele número 40, né, daí vem Quaresma, tem um significado bem expressivo na palavra de Deus. Se a gente pensar os 40 anos que o povo fez atravessando o deserto, quando se foi libertado do Egito, aqueles 40 dias de Jesus no deserto, fazendo toda uma preparação para começar o seu ministério público, né? De lá ele vai ao Batista, é batizado, do batismo então ele sai e começa o anúncio. E a primeira palavra de Jesus, quando sai ali do batismo de João, e depois quando ele começa o seu ministério público, é exatamente aquilo que nós dizemos no primeiro dia de Quaresma: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus já está no meio de vós. Então, esse período de 40 dias é um período de preparação, é um período, e é exatamente isso que o número 4 ou 40, a simbologia numérica da palavra de Deus, diz para nós, né? Um período de preparação, de passagem para uma outra situação. Então, nós começamos a Quaresma nesse tempo especial que nós chamamos de conversão, de chamado à conversão. É um período anual que a igreja nos propõe como um grande, digamos assim, um grande retiro espiritual, comunitário de toda a igreja, em vista da Páscoa de Nosso Senhor. Então, e a igreja sempre prepara grandes eventos, grandes celebrações, grandes momentos, com períodos especiais. A gente tem o Advento, que prepara para o Natal, a gente tem a Quaresma, que prepara para a Páscoa, e assim em outras situações. Portanto, a Quaresma é para nós esse tempo especial de renovação do convite, do chamado à conversão, e claro, com tudo aquilo que a própria igreja irá nos propor, nós teremos ali os elementos que deverão nos ajudar à renovação interior. Esse período também é um tempo de propósito, né, e penitência, e queremos saber do senhor também como a gente consegue fazer um bom propósito quaresmal, né, e escolher essa penitência que realmente nos ajude, né, a crescer espiritualmente, mas não apenas cumprir como uma obrigação. Exato. Uma vez a gente conversando, né, e uma vez eu também falei, se não me engano, numa homilia, a gente, suponhamos, né, eu faço ali, vou fazer o propósito durante a Quaresma de não tomar bebida alcoólica, por exemplo, né? Um exemplo de fato aleatório. E aí a pessoa passa ali 40 dias no sacrifício, na abstinência da bebida alcoólica, e aí depois, no domingo de Páscoa, no sábado de Páscoa, à noite para o domingo, a pessoa toma todas. Então a gente se pergunta, que propósito de fato era esse? Uhum. Porque eu deveria ser levado a uma mudança. Claro, mesmo que a pessoa depois tome uma coisinha ali, outra aqui, mas aquilo deveria ter mudado um hábito, e esse hábito deveria ter causado alguma mudança interior. Então, claro, a gente está se aproximando da Quaresma e é preciso que a gente se coloque em oração, pense, né? O que hoje para mim é algo que seria uma espécie de sacrifício, mas não um sacrifício só que, entre aspas, me faça sofrer, que não é esse o sentido do sacrifício quaresmal, algo que eu vou sofrer.
Não, Nosso Senhor inclusive diz, eu não quero o sofrimento, mas antes a vida. Então, é preciso ter isso em mente. Então, rezar e pensar. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade de arrumar a cama de manhã cedo. Eu não vou deixar para outra pessoa fazer isso. Eu vou arrumar minha cama. Agora, arrumar a cama significa o quê? Que eu preciso também não só arrumar minha cama, aquilo é um sacrifício, digamos, mas aquilo deve me levar a arrumar outras coisas na minha vida, a ser mais organizado. Então, vê, o propósito quaresmal não é só um propósito que termina com 40 dias, mas é um propósito pelo qual eu fiz um sacrifício, ou seja, eu doei mais alguma coisa de mim e que depois aquilo que eu me propus causou em mim uma mudança, não só naquele, entre aspas, arrumar de cama, mas eu passei a ter uma vida mais organizada. E aí, claro, isso vai no alimento, então, rezar, procurar ver o que de fato eu poderia fazer como um sacrifício, como uma doação a mais minha durante esse período de quaresma. E a partir disso, que ensinamento eu terei para o pós-quaresma? Acho que tem que juntar as duas coisas aí. Esse período também tem o famoso e já conhecido jejum, né? Que também é um complemento também desses propósitos de penitências também, que acontece ali nas sextas-feiras, né? E muitas pessoas têm dúvidas sobre esse jejum, né? Qual é a maneira correta de viver esse período dentro da quaresma, que vai muito além da comida, né? Daquele abstinência de tal alimento na sexta-feira. O que é que a igreja nos ensina sobre isso? Ali na quarta-feira de cinzas, a gente já encontra o evangelho. No evangelho, se entra no teu quarto, reza a sós ao teu pai, se deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua direita. Ao mesmo tempo, se está fazendo jejum, lava, perfuma, banha o rosto, se perfume para que ninguém veja uma cara triste, mas aquele jejum, aquela oração, aquela esmola, aquela caridade feita ao teu irmão, que ela fique entre ti e o Senhor. Então aqui são as três práticas, digamos, os três elementos penitenciais que nós deveríamos intensificar no tempo quaresmal. Ponto. Dentre eles, na quaresma tem um destaque muito grande, o jejum, que os primeiros cristãos, se a gente pegar, por exemplo, a Didaquê, que é o livro chamado Doutrina dos Apóstolos, que é um livro já lido da passagem do primeiro para o segundo século, os cristãos eram convidados a fazer 2 dias de jejum por semana, quartas e sextas, para se diferenciarem dos judeus que faziam terça e quinta. E claro, a sexta-feira os cristãos entenderam também como algo em honra da paixão de Cristo. Para dizer que o jejum não é uma invenção da igreja atual, não é uma invenção da Idade Média, mas o jejum ele acompanha a vida da igreja desde os inícios com os apóstolos. Terceiro, na quaresma, muitas pessoas fazem jejum às quartas e sextas. Ou seja, porque normalmente, mesmo quando não é quaresma, o Código de Direito Canônico orienta e estabelece que o fiel católico deve jejuar toda sexta-feira do ano, a não ser na oitava de Páscoa e nas grandes solenidades, quando elas caem na sexta-feira. No tempo de quaresma, porque muitos já fazem ali na sexta, também acrescenta-se a quarta. Mas, basicamente, em que se resume ou como deve ser o jejum? A atual orientação da igreja, que está no Código de Direito Canônico, diz que o jejum ele deve ser realizado tomando apenas uma refeição completa por dia. Quais são as grandes refeições que nós fazemos diariamente? Café da manhã, almoço e jantar. Então, eu escolho na sexta-feira qual dos três eu vou fazer uma refeição completa. Essa refeição completa, eu costumo dizer para o pessoal, quando estou falando assim mais informalmente, não é para encher o bucho. Não é para a pessoa se sentir cansada porque comeu. Porque aí você já ultrapassou o limite, digamos, da normalidade do alimento. Mas uma refeição que você se alimente e se sinta satisfeito com ela. Pronto, eu comi, não sinto falta no meu estômago, aquela refeição foi completa. Então, ou o café,
ou almoço, ou jantar. E as outras duas que eu não escolher? Eu faço de tal modo que as outras duas não cheguem a ser uma completa. Então eu tomo um café da manhã, suponhamos, que eu escolha o almoço. Eu tomo um café da manhã ralo, pão, um café, um leite. Durante a manhã eu posso tomar um líquido, um suco, uma xicrinha de café, principalmente para aquelas pessoas, né, que são enfermas, têm problema de diabetes, Sim. pessoas que têm idade já avançada, que não podem ficar muito tempo sem se alimentar. Então, isso aí almoço bem. Repito, almoçar bem não significa ficar empanzinado. No intervalo da tarde, se eu tiver algum problema, então eu tomo ali alguma coisinha. E o jantar, eu como também algo muito pouquinho para me manter ali. Então essa é basicamente o jejum. Mas se eu decidir, mas eu vou ter um aniversário de um amigo e eu fui convidado. Então eu já sei que à noite eu vou comer um pouco mais. E é uma cesta. Então ali no almoço e no café da manhã eu já diminuí. Então claro que a gente vai fazendo ali um equilíbrio e depois tem uma coisa, eu faço esse equilíbrio entre as refeições, principalmente e obrigatoriamente às sextas-feiras, e na sexta-feira não se come carne de animal de sangue quente, seja bovino, caprino, suíno, de aves. Por quê? O que é animal de sangue quente? É aquele animal que quando eu mato, quando é morto, o sangue deles corre, o nosso sangue. E animais de sangue frio, geralmente são os peixes. Que é o mais tradicional nessa época. Que é o mais tradicional. Os peixes, frutos do mar, Sim. O ovo, porque não tem vida lá dentro, não tem sangue dentro do ovo. E alguma proteína que também eu não venho a sentir falta dela. Então, isso é basicamente o jejum e a abstinência de carne, que nós somos obrigados, por ser católicos, a fazer na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. As sextas-feiras, de modo particular, da quaresma, de modo mais intenso, e as sextas-feiras do ano, com exceção das solenidades e da oitava de Páscoa. Então, é basicamente isso. Claro que depois cada um pode ir tentando adequar a sua própria realidade de vida e a sua saúde. Perfeito, já fiquei essas dicas aí para vocês. A caridade é um dos pilares da quaresma, né? E padre, quais práticas, concretas de caridade podemos viver nesse tempo, para sair, um pouco de nós mesmos e nos encontrar e nos aproximar ainda mais do outro, do próximo, principalmente aqueles que estão do nosso lado, Bem, Iago, vê só, como eu dizia sobre quando falei do jejum, Jejum, oração mais intensa e esmola. Quando Jesus fala, que a tua mão direita não saiba o que fez a tua esquerda, ele está falando da caridade. Essa esmola é a caridade praticada a alguém. Que, claro, num primeiro momento a gente imagina logo a caridade material, que a gente diz, a fome não espera. E nós sabemos que existem muitos irmãos e irmãs nossos que são extremamente necessitados. Talvez não estejam naquele nível de pobreza extrema, mas que são necessitados. Nós sabemos disso. Então essa é a primeira coisa, a gente dispor a dar daquilo que nós temos. Atenção, porque não é dar daquilo que nos sobra. A gente dá o que sobra, mas também tira um pouco, porque isso faz a gente sentir também um pouco a caridade que está sendo feita. É tanto que nas nossas igrejas, por exemplo, aqui na paróquia, a gente tem a pastoral social, tem as famílias que são cadastradas. Todos os meses, vários fiéis colaboram trazendo alimentos não perecíveis para que seja depois feita as cestas, distribuídas a essas famílias. Aos sábados pela manhã, de manhãzinha cedo, tem o sopão que é distribuído aos moradores de rua. Tudo isso é um modo de fazer a caridade, digamos, essa caridade material. E é claro que a gente pode, nesse período de quaresma, intensificar essa prática de caridade, de colocar ainda mais
à disposição esses nossos bens. Tanto que eu me lembro de algum tempo atrás, quando era Sexta-feira da Paixão, passava aquele pessoal mais pobre pelas casas, dizendo assim: vim buscar o meu jejum. O que era? Era a comida daquele dia, que a família renunciava como prática do jejum, que se liga a essa prática da caridade para dar àqueles que basicamente fazem jejum obrigatório porque não têm o que comer. Então, é um pouco isso. Depois tem também aquela caridade, para além da caridade material, né? Aquela caridade talvez afetiva, né? Humana. Tipo, olha, eu sei que fulano está enfermo, faz uma visita àquele enfermo. É tirar um pouco do nosso tempo para ir ao encontro de alguém que está necessitado. Ou fulano teve filho, e a menina, a mãe está quase sozinha, com o pai ajudando ali por pouco tempo, não tem ninguém. Eu vou tirar um pouco do meu dia, eu vou lá, vou varrer a casa dela nesse dia. Vou fazer alguma coisa por aquele casal que está sozinho, um asilo de idosos, uma creche de crianças, uma visita a hospitais, para dar um alívio, uma consolação àqueles enfermos. Isso também é caridade. Talvez dar um pouco de mim para escutar alguém que está precisando desabafar alguma coisa, e guardar aquilo em oração pela pessoa. Então tem, além dessa caridade que eu chamo material, do alimento, da roupa, tem também essa outra caridade que eu chamei de afetiva, né? De a gente doar um pouco de si, de trabalho manual nosso, de presença nossa na vida de alguém que naquela situação está precisando de mim. Até mesmo fazendo uma abstinência. Eu vou me abster de assistir programas de televisão à noite para ir fazer visitas. Para ir rezar na casa de alguém. Então são modos de praticar a caridade para com os nossos irmãos. Perfeito. E esse período também, a gente não pode esquecer de ter uma confissão bem vivida, né? E a quaresma também é um tempo muito forte para essa reconciliação. Padre, algo que parece que é de prática, é bem comum dentro da nossa rotina como católico se confessar, mas aqui a gente deixa também esse espaço para o senhor também passar para quem está nos assistindo. Como se confessar bem? Quais passos, né, ajudam a viver o sacramento da confissão de uma forma mais sincera, profunda e transformadora, principalmente nesse período? Bem, de fato, a confissão deve ser uma prática nossa de católicos. O Papa Francisco até dizia, porque o Papa Francisco tinha aquele jeito muito espontâneo de falar, e dizia, tem gente que não se confessa porque diz, eu não vou confessar meu pecado a uma outra pessoa que é igual a mim. E aí o Papa diz assim, quem diz isso não tem coragem de reconhecer os seus próprios pecados nem para si mesmo. Olha no espelho, mas nem para si é capaz de dizer. Porque se não é capaz de dizer, para uma outra pessoa, também para Deus não dirá, de coração sincero. Esse era o Papa Francisco com aquele jeito dele. Então a primeira coisa é que o sacramento da reconciliação faz parte da nossa vida cristã católica, faz parte do nosso reconhecimento humilde da condição de pecadores que nós somos, que nós temos em nós, né? Nesse período de quaresma, a igreja, um dos mandamentos da igreja é confessar-se ao menos uma vez ao ano por ocasião da Páscoa do Senhor. Então, para quê? Para que nós possamos chegar de fato de coração limpo, com uma vida mais reconciliada entre conosco, com Deus, com o mundo, com o próximo. Então, a prática da confissão, principalmente por esse período da quaresma, está muito ligada. Toda a confissão deve estar ligada à conversão interior. Mas como a quaresma é esse tempo de pensar ainda mais, de rezar ainda mais e ir pensando sobre a nossa conversão interior, essa nossa experiência de confissão quaresmal deve ser, de fato, como você mesmo disse, ainda mais transformadora, né? Então, primeiro, eu tenho que me colocar em oração, me reconhecer pecador. Segundo, nesse reconhecer esse pecador, eu faço o que eu chamo de exame de consciência. O que é o exame de consciência? Eu pego ali 10 mandamentos da lei de Deus, olhando para os 10 mandamentos, como eu vou me enquadrando diante deles. Porque, inclusive, procurar entender o que cada mandamento traz dentro de si. Porque, só um exemplo, honrar pai e mãe.
Quarto mandamento da lei de Deus. Às vezes pode ser que a pessoa chegue e diga, padre, eu desonrei minha mãe, eu falei alto com ela, eu desonrei meu pai porque disse isso, fiz aquilo, desobedeci. Mas não é só pai e mãe. Porque quem é pai e mãe, diante da lei de Deus, pai e mãe são autoridades que Deus colocou sobre nós, em seu nome. Então, qualquer outro que exerça uma autoridade, como um professor em sala de aula, alguém a quem eu sou subordinado, mesmo que eu não lhe dê, a mim, por exemplo, o meu bispo, que é meu superior, claro que eu não vou fazer uma coisa errada, mas eu devo respeito a essas pessoas. Pela posição que elas exercem e que elas têm diante de mim. Isso me faz inferior, menor, subserviente? Não, mas eu reconheço que há uma autoridade acima de mim. Quarto mandamento da lei de Deus. Então eu precisaria também conhecer os mandamentos, tentar me aprofundar neles, mas eu posso pegar os 7 pecados capitais. Olhando para os 7 pecados capitais, como eu me enquadro diante dessas coisas, né? A ira, a luxúria, a inveja e por aí vai. Então, os dons do Espírito Santo, sabedoria, fortaleza, entendimento, ciência, temor de Deus, olhando para eles, como eu me enquadro aqui? Olhando para as obras de misericórdia, corporais e espirituais. Então, pegar sempre algo que me faça ter um bom exame de consciência. Da minha vida de igreja, eu sou católico. Eu deveria ser dizimista. Eu sou dizimista? Eu devolvo meu dízimo? Eu tenho ido às missas final de semana, ou sábado de modo particular? Na minha relação com os irmãos, quando fala lá de não matar, a gente sabe que tem a morte física, né? Mas com relação ao perdão, eu tenho perdoado as pessoas que me ofendem? Ou eu tenho reconhecido quando ofendo alguém, tenho capacidade de pedir perdão? Então veja que uma confissão quaresmal, ela vai muito além. E por isso o exame de consciência. Primeiro passo, colocar-se em oração. Segundo passo, um bom exame de consciência. Terceiro passo, mesmo com vergonha no rosto, buscar o sacramento de modo auricular. Você e o sacerdote. Colocar durante a confissão, ser claro no que está dizendo, dizer tudo. Tudo que eu estou dizendo não é assim, eu roubei. Padre, é que eu entrei na loja, eu enganei não sei quem, eu passei e roubei. Não, você não precisa sair nos detalhes. Eu planejei o roubo não sei quanto dia atrás. Não, padre, eu fui no estabelecimento, eu tirei uma coisa de modo indevido, eu roubei. Porque isso é clareza. Quando eu digo dizer tudo, é porque aqui tem uma outra coisa. Eu comecei a me confessar. Fiz o exame de consciência. Cheguei lá, eu disse ao padre o pecado 1, o pecado 2, o pecado 3, o pecado 4, mas tive vergonha de dizer o pecado 5. Se você omitiu consciente o pecado 5, aquela confissão foi inválida. E o perdão que o padre deu, pensando o padre que estava perdoando, na verdade não valeu. Por quê? Porque você omitiu, ou seja, você está no momento de confissão. Você está no momento que é totalmente verdadeiro. E quando se perdoa, não se perdoa uma parte, se perdoa tudo. Então tem que dizer tudo. Por isso que quando eu digo tudo, não são detalhes. Tudo são as matérias. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso e eu fiz aquilo. Depois, claro, o sacerdote vai dar o conselho, vai dar a absolvição e vai dar uma penitência. A penitência é a chamada satisfação, ou seja, você vai rezar tal coisa como penitência, como satisfação pelos pecados que você acabou de colocar diante do padre e que agora foram absolvidos por Deus. E tem que ter uma disposição interior verdadeira. Eu me arrependo do pecado cometido e não quero voltar a ele. Aí você pode pensar assim, mas e se eu cair de novo? Você tem que ir para a confissão
aborrecendo aquele pecado e tendo no seu coração uma decisão de não querer voltar àquele pecado. Se por um acaso, um mês depois, 2 meses depois, você voltou a cometer aquele pecado, isso não significa que naquele dia você não tinha o aborrecimento do pecado. E aí, se for o caso, você volta na confissão e se confessa novamente. O que a gente não pode é deixar que isso vá se acumulando em nós. E claro, se é preciso um conselho maior do sacerdote, ou se você tem elementos que fogem à confissão e você quer uma direção espiritual, então dependendo do tamanho da fila, aí você sabe que o padre não vai ter tempo para lhe dar todos os conselhos do mundo. Então aí você vai ter que combinar com ele um outro horário, um outro momento, porque de qualquer modo você não pode ser causa de pecado dos que estão lá fora, porque você está demorando demais lá dentro. Então, é preciso também ter um pouco isso em consideração. São muitos pontos, né, que nos fizeram refletir agora com o padre, né, que nos norteiam nesse período. Então a gente espera que você aí do outro lado tenha, né, tido um pouquinho de clareza, né, em vários pontos que a gente, né, pontuou aqui. Padre, muito obrigado, viu, por nos dar e nos ajudar, né, a compreender, né, melhor esse tempo que já se aproxima para a gente vivenciar melhor, e que essa quaresma, né, seja para todos nós um período de conversão, caminho e um retorno ao coração de Deus, né, que acho que é o mais importante, que não seja 40 dias em vão e só mesmo naquele piloto automático, né, que a gente possa viver de forma bem mais clara e verdadeira. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Curta, comente, compartilhe esse vídeo aí para seus familiares, amigos, paroquianos aqui da nossa paróquia, que é muito importante que se dissolva, né, que mais pessoas tenham conhecimento sobre esse tema que a gente conversou aqui hoje. E que Deus nos abençoe nessa caminhada quaresmal tão especial. Até a próxima.